Pessoal, bom dia, um novo dia amanheceu. Que lindo! O nosso Deus está conosco em todo o tempo e muda as coisas todos os dias, em todos os momentos, nos fazendo perceber a grandeza do seu poder e o tamanho do seu nome no sobrenatural. Diz que até os espíritos imundos, quando ouvem o nome de Jesus, saem em retirada, batem em retirada e conhecem o poder de Jesus. Está escrito na palavra de Deus que um deles, quando foi ser expulso, ele disse lá para aquele homem que estava tentando expulsá-lo: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas tu, quem é tu, eu nunca ouvi falar de ti. Existe um nome que ecoa em muitos e em todos os lugares. O nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está conosco todos os dias. E essa palavra serve para mim, serve para a minha vida. Coloque aí a mão no seu coração hoje e diga: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. As coisas velhas se passaram, não existe acusação para quem está em Cristo, e eu estou em Cristo Jesus. Eu sei em quem tenho crido, e eu também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quero começar hoje o nosso devocional falando sobre o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre tudo e sobre todos. Poderoso o seu nome é, o nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso texto de hoje está lá em 1 João, capítulo 4. E eu quero falar sobre isso. A gente tem visto muitas notícias nas redes sociais sobre o porvir, sobre o enfrentamento às dificuldades, sobre a perseguição à igreja lá na África, na Nigéria, em todos os lugares, sobre tudo que vem contrariar o que o mundo está tentando empurrar em nós. A palavra de Deus contraria tudo isso, porque ela nos dá vitória, a palavra de Deus. Por isso que tem gente que não quer que você leia a Bíblia, que não quer que você escute louvores, que não quer que você vá para a igreja. Existem pessoas que são ousadas o suficiente para tentar tirar de você a esperança e o tempo oportuno de buscar a Deus. O tempo oportuno de buscar a Deus não é um determinado tempo onde a massa tem um encontro nos eventos. É quando Deus está tocando você, você está sensibilizado para algumas coisas, você sente a vontade de ir para a igreja, de fazer algo bom, de fazer algo novo. Aí chega alguém e papum, fala aquilo que não é para falar, faz aquilo que não é para fazer, e você se deixa influenciar por essas pessoas e acaba não fazendo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Por isso que o texto de hoje vai culminar no versículo 4 de 1 João 4, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí o texto, a partir do versículo 1, diz assim: o primeiro título aqui que está na Bíblia é o Espírito da Verdade e do Engano. O apóstolo aqui estava nos alertando que tem espírito de todo jeito, tem fala de todo jeito e que a gente tem que ter cuidado, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o espírito da verdade e do engano, eles entram em confronto, em conflito. Se tem o falso, é porque tem o verdadeiro. Então a gente tem que se atentar para o que é verdadeiro, para o que é legítimo, para o que vem de Deus, porque o que vem de Deus não causa dor, traz paz, não traz angústia. Eu me lembro demais que eu tive um pastor que ele dizia que a paz seja o árbitro das tuas decisões. Se você estiver em paz, vá adiante. Se tiver uma fagulhazinha de dúvida,
que traga angústia, ore, porque isso não vem de Deus. E Deus vai dissipar as trevas da angústia, da inquietação, da ansiedade, da depressão e vai trazer algo novo para a sua vida. Amém, igreja? E aí o texto, né? O espírito da verdade e do engano. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa em Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, espíritos de engano, né? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Ou seja, quem fala é ouvido por quem tem o mesmo espírito. Vocês estão entendendo? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Ponto final. Que texto tremendo, meus amados, minhas amadas, que nós temos lido hoje. E muita gente foge daquilo que é verdadeiro, daquilo que é legítimo, daquilo que entra no nosso espírito e causa constrangimento. Você vai começar a pensar, por que eu faço isso? Por que eu implico com fulano de tal? Por que eu sou contra a obra tal? Você vai se questionar, esse espírito é de Deus ou não? Nós temos que questionar estas coisas. E aí a gente precisa meditar na palavra de Deus. A frase registrada em 1 João, capítulo 4, versículo 4, que nós lemos de 1 ao 6. Ela traz para nós o reconhecimento de uma verdade implícita no mundo. E no mundo bem atual, nos dias de hoje, são conceitos que não vêm de Deus. Formar aura, são filosofias humanas, os falsos mestres que se levantam, os falsos mestres do nosso século, com conceitos mundanos, deturpando e envergonhando a criação de Deus, querendo trazer para nós prejuízo no nosso caráter, prejuízo na nossa posição, na nossa mentalidade. Isso traz enfermidades. E eu achei interessante, me mandaram um vídeo essa semana de uma brincadeira, era o rapaz sendo assaltado. E aí o assaltante, lógico que aquilo ali era uma peça montada, né? E o assaltante pede o celular e o rapaz, na maior calma do mundo, é sério, isso é um assalto? Ele diz, é um assalto. E ele entrega o celular na maior calma do mundo. Aí ele vai e pergunta, você sabe formar aura? É a única forma de eu devolver o seu celular. E o rapaz, é sério? Aí ele disse, não, eu não sei formar aura. Mas eu tenho uma resposta para você. Se você quiser formar aura de verdade, aceite Jesus Cristo no seu coração. Bufo, né? Então, se você quer mudança, se você quer transformação, o espírito que você tem que seguir não é o do mundo, é o espírito de Deus, é o pensamento de Deus, de quem tem caráter, de quem tem noção, de quem tem virtudes do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, nesse momento, a igreja enfrentava os falsos mestres. O espírito do anticristo, que é o espírito do mundo, né, estava distorcendo a palavra, como acontece nos dias de hoje, distorcendo os pensamentos dos cristãos, dizendo que Jesus não era nada nem ninguém, e que ele era um malfeitor, estava mentindo, estava deturpando, distorcendo, envergonhando o evangelho. E aí ele se levanta contra isso e diz claramente, eu vou voltar aqui o texto na Bíblia, e diz claramente que você vai conhecer o espírito que confessa a Cristo
Porque quem é de Cristo tem um espírito de Cristo. E quem é do mundo tem um espírito do mundo. Não é de Deus. Ele diz aqui. Esse espírito que confessa o mundo, esse espírito não é de Deus. Fujamos, meus amados irmãos e irmãs, que confessam Jesus como seu único Senhor e Salvador. Não estou falando de religião, estou falando de quem crê em Deus e de quem acredita que Jesus morreu pelos seus pecados, que ele vivo está, ressuscitou, venceu a morte. Estou falando disso. Estou falando de que esse espírito contrário à verdade de Deus não está em nós. João divide a realidade em duas forças: aquele que está em nós, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e aquele que está no mundo, Satanás e o sistema do mundo corrompido, Satanás e seus seguidores. Quem está em nós, quem habita em nós, é o próprio Deus. Quem está no mundo e vive os conceitos do mundo, vamos pensar quem é que rege o mundo, né? Uma vez numa mensagem, alguém falou que o mundo jaz no maligno. E todo mundo pode falar qualquer coisa. Mas se você falar algo nesse aspecto, você está contrariando um monte de coisa que é um verdadeiro blá, blá, blá. O mundo jaz no maligno. Eu nunca vi tanta violência. Violência não é de Deus. Eu nunca vi tanta pancadaria, tanta guerra, tanta falta de empatia, de altruísmo. Eu nunca vi tanta coisa feia. É mãe agredindo o filho, é marido matando mulher. O amor foi-se embora nessas situações e nessas questões. Quem está em nós é o próprio Deus, que habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Quem está no mundo é a força maligna que influencia as pessoas. A prática do mal, que domina esse mundo caído, esse mundo cheio de coisas ruins, as drogas. Gente, quando a gente vai ali no Centro Dragão do Mar, aqui em Fortaleza, tem um caminho, gente, que é de miséria e dor, que eu choro o tempo todo, que eu fico olhando para aquelas pessoas, a imagem e semelhança de animais dormindo no chão, imundos, pés pretos, e a gente fica olhando com vontade de chorar, mas a gente não consegue fazer nada, porque até quem se levanta para fazer alguma coisa é perseguido. Gente, o mundo está tragando os nossos filhos, as nossas filhas. E a igreja precisa urgentemente se levantar para enfrentar isso tudo, pregando a palavra dentro de casa com amor. E com o seu exemplo, os seus filhos vão ver que vale a pena. Vale a pena. A vitória garantida é que você não precisa ter medo de oposições, mentiras, tentações. O poder de Deus que habita dentro de você. Meu amigo, minha amiga, você crê no Senhor Jesus? Você crê em Deus? Então essa força está contigo. Essa força que habita dentro de você é infinitamente superior a qualquer outra força que possa se apresentar diante da sua vida e diante das circunstâncias que você vive. O poder de Deus que habita em você vai transformar tudo que está em sua volta. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Termino por aqui a minha mensagem. Se você sabe que alguém está precisando ouvir esta mensagem, multiplica, porque ela vai estar disponível para nós nas redes sociais. Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Beijo no seu coração. Bom dia. Bom dia. Tchau.